Fala galera, Alan aqui de novo, dessa vez para mostrar um pouco de conteúdo. E eu vou falar do Zeus 2.0, que é uma ferramenta da Full Trader que eu uso, várias pessoas usam, mas eu vejo que muita gente paga e não usa porque simplesmente não sabe usar. O Ricardo tem vários treinamentos, mas pelo menos eu não lembro de ter uma aula do básico do Zeus, né? Ele mostra lá como ele utiliza, mas ele não dá muitos detalhes de como utilizar. Talvez seja uma falha lá do treinamento dele. E eu vou tentar ajudar aqui com quem me segue, pelo menos para ver se dá um início de vocês conseguirem começarem a usar. E aí, à medida que for surgindo dúvidas, aí eu tô aí também para apoiar. Mas antes, para quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Alan. Eu tenho esse canal de trade esportivo, né? Eu não sou um profissional, eu ajudo bastante o pessoal aí, porque eu tô muito tempo aí, mas eu ainda não me considero um profissional, tá? Mas dá uma força pro canal, se inscreva, se esse vídeo for útil para você, dá um like, dá uma força pra gente aí que tá começando, beleza? Bora lá pro vídeo então. Bom, primeiramente, o que é o Zeus? Acredito que você já saiba, né? Mas o Zeus é um banco de dados aí da Full Trade. Tem muitos jogos, desde 2018, eu acho que tem jogo aí. Então, assim, tem muita informação. Tem cada jogo que tem milhares de jogos, tem informação de minuto a minuto. Qual que era a odd no minuto, qual que era a estatística do minuto. Ah, no minuto 10 do jogo Y tava tinha as 3 finalizações pro time da casa e 2 pro time visitante. Tem esse tipo de dados, entendeu? Então tem esse nível de dados, de detalhamento. Então você consegue fazer muita coisa. E aqui é totalmente aberto. Como é aberto, dá para você fazer muita consulta de vários tipos de forma. Eu vou tentar ensinar o básico, tá? O básico, conceitos básicos, para vocês irem trilhar o caminho aí depois disso aí sozinhos, tá? Mas antes, tem muita gente que não sabe que tem a consulta básica. A consulta básica, ele tenta te ajudar mais. Então aqui já vai ter aqui os campos para você preencher, entendeu? Então, por exemplo, aqui você dá um nome qualquer, vou ensinar o básico primeiro, mas o foco ali é o avançado, tá? Vou só ensinar o básico aqui. Então, a primeira coisa que você quer buscar no Zeus, eu aconselho você a buscar os jogos que terminaram e a partir de uma data, né? Não adianta você buscar tudo aqui. Pode até buscar tudo, dependendo da sua busca. Mas eu vejo sentido você sempre partir de um ano para trás e depois refazer a consulta para outros anos para ver se tem um padrão, beleza? Então vamos fazer aqui um padrão de back favorito. O que eu vou tentar falar aqui? Eu vou tentar ver quantos por cento um favorito de odd 2 ganha os jogos, beleza? É uma busca bem simples, tá bom? Então aqui, para eu buscar os jogos que terminaram, que já terminaram, eu sempre busco o minuto 500. Aqui tem todos os minutos, de 1 a 90. Mas quando é o 500, quer dizer que o jogo já terminou. Então assim, qual foi o resultado dessa partida, entendeu? Eu não vou querer, eu vou querer saber tudo depois que terminou a partida, entendeu? Então aqui é o jogo terminado, concluído, tudo que aconteceu naquele jogo, quantos chutes teve, qual que era a odd, entendeu? Então aqui é finalizado. Eu posso buscar em um determinado tempo, ó, no minuto 28 como que tava. Mas primeiro você sempre busca os jogos que terminaram, entendeu? Então vamos pôr aqui, segundo tempo, né? Terminou. E aqui eu vou adicionar as condições que eu quero. Eu vou fazer o primeiro bloco. Vai prestando atenção que vocês vão entender. Então aqui o primeiro bloco. Os jogos que terminaram. Por quê? Porque eu quero filtrar por data. Então você já começa a digitar aqui, ó, data. Eu não sei como chama o campo. Então você digita data. O que vai vir? Data do jogo. Então é esse campo aqui mesmo. Comparação. Valor absoluto ou relativo? Cara, o absoluto quer dizer que eu quero falar que esse valor, esse campo aqui é maior que alguma coisa. Então, a data aqui é formato inglês, então, dos Estados Unidos, então você sempre põe inverso, tá? Então, eu vou pôr o ano primeiro, o mês e o dia.
O valor relativo, se eu fosse querer comparar com outro campo, não um valor definido. Então, assim, se eu pôr relativo, ele vai me perguntar, você quer comparar com que valor? Eu posso pôr alguma coisa aqui que faça sentido. Mas aqui no nosso caso é valor absoluto, porque eu tenho a data que eu quero confirmar. Então, aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é me trazer todos os jogos da base dos Zeus que de 2022, do 1 do 1 de 2022 para frente, beleza? Então vou buscar aqui. Então ele trouxe, ó, 45 mil jogos, tá? É muito, muito jogo. Essa estatística releva que não, quer dizer que esse 34 aqui, em relação a todos os jogos que tem na base, os que começaram em 2022 para frente são 34%, mas isso não vai servir para nada para você por enquanto. Foca no número de jogos aqui. É um número excelente para você buscar padrão. Beleza, mas tá muito vago, né? Então, assim, eu só fiz aqui para vocês verem que funciona, né? Então, eu vou deletar a última. Vou resetar, ficou zerado. Agora eu vou colocar mais uma coisa. Eu quero só buscar jogos em que o time da casa, vamos incluir aqui, ó, incluir mais uma condição, lembre-se que eu tô fazendo só do minuto 50, tá, gente? Eu posso fazer depois outro bloco, depois eu vou explicar com mais calma ali os outros blocos, mas vamos falar só do minuto 500 aqui, tá? Então, vamos lá. Eu quero odds casa, odds casa. Valor absoluto também. Igual, eu vou fazer uma busca bem específica, onde a odd esteja 2. Vamos ver quantos jogos trouxe. Trouxe 236 jogos, onde a odd começou exatamente como 2, tá? Então, o time da casa estava com odd 2. O que significa odd 2? Quer dizer que o time da casa tem 50% de chance de ganhar a partida, tá? Odd 2 é 50%, ou seja, você pega 100, divide pela odd, dá 50, certo? Se fosse 1,90, você ia pegar 1,90 dividido por 100 e ele te daria a porcentagem, beleza? Entendeu isso? Desculpa, 100 dividido por 1,90 daria a porcentagem. Vamos até fazer aqui na calculadora. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Isso aqui já é outro, não tem nada a ver com os erros, né? Mas vamos falar aqui. Então, vai lá, 100 dividido por 1,90. Quer dizer que se ele tivesse odd 1,90, ele teria 52,6% de chance de ganhar a partida, beleza? Entendeu? Então, vamos lá. Então, beleza, trouxe 236 jogos. Agora eu quero fazer uma pergunta para os Zeus, né? Primeiro eu selecionei os jogos. Eu quero jogos que começam nessa data e tem essa odd, beleza. Agora, quantas dessas partidas, realmente o time da casa venceu? Então vamos fazer mais, como é no minuto 500, né? O final do jogo. Não quero saber no minuto 10 quantos que estão ganhando ainda, né? Depois eu faço essa consulta para vocês, mas no final do jogo, quantos o time da casa ganhou. Então, como que a gente sabe se o time da casa ganhou? Pelos gols. Então, gols casa relativo, tá? Porque eu vou comparar com outro valor maior que gols visitantes. Então, aqui eu vou filtrar desses, ó, só desses 236 jogos, quantos que o time da casa terminou marcando mais gol que o visitante, ou seja, ele ganhou. Vamos pesquisar. 125, ou seja, 52%. Ou seja, a casa que previu que era 50% de ganhar, mais ou menos que ela acerta, entendeu? Claro que tem muitos poucos jogos. Quanto mais jogo, mais você que vai aproximar dos 50. Vamos fazer outro teste aqui, então, para vocês verem. Agora eu vou tirar a data. Vou trazer tudo. Então, deletar. Trazer tudo que tem na base. Vamos pôr
um range aqui, para não ficar muito engessado. 1,98 maior ou igual a 1,98 e odds casa valor absoluto menor ou igual a 2,02. Vamos pôr mais aqui, tá muito certinho. Vamos pôr 6 para cá e 6 para cá. Então, nesse intervalo, quantos jogos tem da odd daqui até aqui, tá, gente? Deu 5 mil, aí já deu muito mais jogos. Então, deu 5 mil lá de jogos aqui. Isso aqui corresponde a mais ou menos 50% de chance do time da casa ganhar. Vamos ver se realmente é isso. Vamos ver. Duas casas. O time casa. Valor relativo. Maior dos time visitante. Olha lá, gente. 50%. Cara, me fala que futebol não tem padrão. Me fala que se as casas de aposta são tontas. Elas não entendem nada. Elas só vão e chutam a odd. Olha isso aqui, gente. Ela previu lá antes de começar o jogo que tinha 50% do time da casa ganhar. Fazendo isso em 5.600 jogos, mais ou menos 50% dos times ganharam, cara. As casas são bestas. Vai falar que futebol é um casinho de surpresa? Então, sim, presta atenção nessas coisas, gente. Ó, pra não falar que isso aqui é só no 50, vamos fazer aqui com a mesma coisa, mas com a odd 86 a 1 ponto. Tem que deixar o intervalo, né? Porque pode ser muito exato, são 80 e poucos jogos. Vamos pôr aqui menos. Vamos pôr 1,45. Fica muito. 48 a 52. Então, assim, vamos ver aqui, vamos excluir. Deletar, sempre você tem que excluir para você fazer uma nova, tá? Excluir tudo, vou fazer de novo. Vamos lá. Então, assim, quantos jogos? 2.103 jogos. Começaram com a odd do time da casa entre 1,48 e 52, certo? Quantos por cento que corresponde isso aqui? Vamos fazer aqui 100 dividido por 1,50, né? Vamos pegar a média ali daquele range ali. Quer dizer que esses times aqui que estão nessa odd, lá no começo do jogo, tem 66,6% de chance de ganhar a partida, certo? Então vamos ver se isso aqui a casa ia acertar ou errar. Vamos ver. Os casas. Vocês entenderam o que é relativo e absoluto, né? Absoluto eu vou comparar com um valor e relativo com outro input aqui, tá? Então maior que dos visitantes. Vai digitando aqui que ele vai te ajudando a trazer os inputs dos visitantes. Então, bora lá. Vamos ver. Aqui já deu uma diferença maior, mas está bem próximo, 70% e 66,6% mais ou menos que ele previu, certo? Porque tem menos jogos, tá? Igual eu falei, quanto mais jogos, mais aproximado vai ficando essa previsão da casa de aposta, beleza? Então, isso aqui foi uma busca bem básica para vocês entenderem como funciona esse modo básico aqui. Só que vamos fazer até um mais complicado aqui no modo básico para a gente passar lá para o modo avançado. Então, aqui eu só olhei o minuto 500, né? E é isso, beleza. Agora vamos fazer outra consulta aqui. Vou apagar o gols aqui. Então eu quero todos nessas condições mesmo, certo? Só que agora eu quero validar um método e eu vou entrar no minuto 20 se o jogo tiver 0 a 0. Como que eu faço? Cara, eu já trouxe os jogos que a odd inicial tá ali no que eu queria, né? Que é 1,48 e 52, certo? Agora eu tenho que fazer um bloco do minuto 20, certo? Então eu vou fazer um bloco do minuto 20. Então o bloco, eu vou lá na linha do bloco 500. Então eu vou criar outro, só que agora do minuto
20. Então, um pouquinho. Minuto. Isso aqui você escreve qualquer coisa, tá? Isso aqui não serve pra nada, não. Só pra você ter uma referência. Então, lá no minuto 20 do primeiro tempo, eu quero saber desses jogos aqui, quantos que não saíram gol, tá? 0 a 0, né? Então, aqui, ó, gols total, valor absoluto, igual a 0, certo? Que é mais? E quantos que o time da casa está jogando melhor? O que, que a gente usa aqui? Você pode usar várias coisas, tá? Mas eu vou usar aqui o pressão, tá? Pressão 2, casa, valor relativo que eu vou comparar com o visitante, né? Então é relativo, maior que pressão 2 visitante. Simples, tá? Então aqui eu vou, teoricamente, o caso está melhor que o visitante no minuto 20, apesar de não ter saído gol. Quantos desses jogos, desses 2.103 aqui, estão nessas condições? Quantos? Apenas 834. O resto, tudo, ou não, ou já saiu gol, ou o caso não estava melhor, tá? Mas então agora, você esquece esse de cima. Agora o seu número é esse aqui, tá? É isso aqui que você entrou nesses todos esses jogos aqui, ó, nesses 834. Cara, mas e aí? Quantos desses que eu entrei, o time da casa ganhou? Você viu que lá no começo do jogo era mais ou menos 70% de chance de você ganhar, mas agora você perdeu 20 minutos de jogo, tá? O time da casa tem 20 minutos a menos para procurar a vitória. Então, vamos ver qual será o resultado. Então, eu vou adicionar. Não preciso, que o 500 está aqui, né? Então, eu só vou adicionar aqui, ó, uma nova condição. Lá no minuto 500, gols, time casa, valor relativo, maior que gols, time visitante. Certo? Então, aqui eu tenho esse número, certo? Agora, eu incluí uma nova condição. Desses 834, quantos aqui é vivo, tá, gente? Como eu já tinha feito esses aqui ficou aqui nesse número. Agora eu tô fazendo uma nova, ele vai analisar só esses jogos aqui, ó, esses 834, certo? Então, vou buscar mais ou menos 70%. Então, qual que é a conclusão aqui que a gente tira? Cara, vale a pena você entrar, esperar 20 minutos, que a odd vai subir, possivelmente. Você vai analisar realmente o time da casa está melhor. Não vai mudar suas chances, vai continuar sendo 70% nessas odds aqui. Entendeu? Então aqui, ó, tô fazendo ao vivo e a conclusão que a gente tirou dessa consulta foi isso. Beleza? E dá para você esperar. Claro que, ó, antes do jogo, você perdeu alguns jogos que não vai fazer, que já saiu gol, você perdeu essas oportunidades. Mas desses aqui que sobraram, não mudou a chance. Continua ali em torno de 70%. Entenderam? Esse aqui foi a conclusão dessa consulta simples que a gente fez. Beleza? Mas era só para mostrar aí mais como funciona. Vocês fossem aí, tem várias coisas aqui, ó. Se vocês clicar aqui, vai aparecer todos os inputs que você pode utilizar, tá vendo? Beleza? Esse é o modo básico, para quem não sabe mexer no avançado. Agora eu vou ensinar o básico lá no avançado, beleza? É basicamente a mesma lógica, tá? Só que aqui te dá uma telinha para você ir preenchendo para facilitar a sua vida. Lá no avançado, você tem que fazer na unha, tá bom? Então, vamos fazer a mesma consulta na unha aqui. Aqui, mesma coisa. Sempre que... Vocês lembram que a gente, para criar, a gente tem que criar os blocos dos minutos. Ali eu utilizei só 2 minutos, o 500 e o 20, certo? Então, aqui eu também teria que criar. Então, aqui, sempre parênteses, para isolar a sua consulta, certo? Então a gente cria, esse aqui é padrão da Full Trader. O minuto 500 sempre vai ser M500. É tipo, na programação a gente chama isso de variável, tá? Então assim, é um M500 que corresponde ao minuto igual a 500. Então esse aqui é padrão, tá? Não tente fazer diferente. Se eu for fazer do minuto 20, aqui seria M20
ponto minuto igual a 20. É simples. Você só tem que memorizar esse padrão aqui, certo? E eu abri e fechei para isolar essa condição, certo? Beleza. Só que só isso aqui não é suficiente. Eu quero fazer mais coisas aqui, certo? Então, eu vou usar aqui alguns operadores, que é aritmética. Então, é o AND. Então, é isso. Tem que estar no minuto 500 e... Aí eu vou usar a variável aqui, né, que é o minuto que eu criei, que é o minuto 500, tá bom? Então, aqui eu tenho que sempre repetir ela. Minuto 500, ponto. Ele já vai me dar as opções que eu posso usar, certo? Tem um monte de coisa aqui. Mas eu quero a data. Quero trazer os jogos que começaram de 2000. Aí você usa, você põe uma data, você tem que usar aspas, duplas, na verdade. E a mesma lógica lá do que eu ensinei lá no modo básico. Então aqui eu vou para 2022, 01, 01. Então isso aqui é a mesma coisa que eu iniciei mostrando para vocês. Eu só estou filtrando os jogos a partir de 2022, 1, certo? Mas eu quero pôr também as odds iniciais, tá? Então eu vou pôr aqui M500, sempre tem que pôr, tá? Ponto, odds, casa. Eu posso usar um operador que não tinha lá, que é o bitwin. O que o bitwin significa? Isso aqui é linguagem de programação, tá, gente? Eu sei que vocês vão ter dificuldade com isso. Mas significa que eu posso pôr um intervalo aqui. Então aqui eu posso pôr que eu quero trazer as odds de 1.9 e de 2.10, por exemplo. Então aqui eu estou filtrando odds entre 1.9 e 2.10. Tá, mas lá você não usou bitwin. Tá, eu posso usar a mesma coisa. Aqui vai funcionar, tá vendo? Vou fazer aqui para vocês. Deu 4.273 jogos, mas eu vou deletar. Aqui é bom sempre você copiar antes de deletar, porque às vezes ele apaga lá, apagou. Só que eu posso usar também assim, ó, que é maior igual a 1.9 e aí você teria que repetir menor igual. É a mesma coisa que o bitwin, tá, gente? Vamos trazer... Trouxe o mesmo resultado, entendeu? É a mesma coisa de eu fazer isso ou fazer o bitwin, tá? Então eu fiz duas maneiras aqui para vocês entenderem a lógica. Então aqui é a linha do 500. O que é a linha do 500? É os jogos, eu quero saber lá no final do jogo. Essas coisas aqui que eu tô pondo são coisas de final do jogo. Se eu tentar pôr aqui M500, uma coisa que não tem, assim, não é referente ao final do jogo. Por exemplo, aqui temos as odds ao vivo. Back. Aqui eu usei essa odd é inicial, é a hora que abre o jogo, a odd que tá? Mas a gente tem a odd do ao vivo. Aquele minuto, quanto que estaria a odd? Então aqui, ó, back, match odds, casa. FT ou HT, no caso é FT. Aqui eu ia colocar. Então, mas não faz sentido, porque como o jogo já terminou, eu não quero saber a odd que tava ao vivo, entendeu? Já terminou o jogo, não me faz sentido usar aquilo aqui. Então, aqui eu uso esse input aqui, tá? Infelizmente, gente, algumas coisas são decorebas, tá? Como isso aqui que eu tô falando, que eu sabia que odds casa é a odd inicial lá. Senão você teria que pesquisar, tem um PDF lá na Fulltrade, você teria que pesquisar lá. Mas aqui o intuito do vídeo não é ensinar as decorebas, é ensinar a lógica, como que você trabalha com os erros, a lógica, entendeu? Então, não sei se eu estou conseguindo passar isso para vocês, não sei se para vocês está complexo, mas assim, eu estou tentando falar da maneira mais simples possível, tá? Depois, se você ficou com dúvida, mande aí no comentário, beleza? Então, beleza, eu trouxe ali as odds, o que me corresponde ao minuto 500, jogos que terminaram. Agora eu posso fazer qualquer coisa.
Posso simplesmente vir aqui, desses 4.000 e tantos jogos aí, posso pôr um end aqui. Sempre oriento vocês a abrir e fechar o parênteses. Quantos desses jogos lá terminaram realmente vamos pôr aqui, vamos usar outra coisa, placar. Placar igual a 2-2. Desses jogos aqui, nessas condições, quantos terminaram 2-2? Sempre usando o int. Aqui eu pus espaço para vocês visualizarem, mas não precisa não. Vou tirar os espaços. Desses jogos, quantos terminaram 2-2? Ele vai fazer a porcentagem em cima não esquece isso aqui, tá? Ele vai fazer a porcentagem em cima desses jogos aqui. Vamos ver. Então, desses jogos aqui, desses 4.000, 5% terminaram 2-2. Eu posso usar qualquer placar, entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser aqui, eu posso verificar qualquer coisa. Mas aqui é uma consulta bem simples. Então, assim, vamos apagar. Eu não quero saber quantos jogos terminaram 2-2. Vamos fazer uma mudança. Eu quero saber quantos jogos desses, lá no minuto 70, estava 2-2. Certo? Então vamos fazer 70. Minuto 70, quando estava 2. Se eu fizer isso aqui, vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso explicar para os Zeus que M70 é o minuto 70. Então eu faço essa mesma consulta aqui, ó. Eu sempre que eu fizer um novo minuto, eu tenho que repetir isso aqui. Então aqui, ó, minuto M70 é igual a minuto 70. Eu tenho que explicar para a máquina, para os Zeus, que o M70 é o minuto 70. E como que eu explico para ele? Fazendo isso aqui. Se eu for fazer do 20 é a mesma coisa, do 30 é a mesma coisa. Então, sempre que eu for consultar um minuto específico, eu tenho que fazer isso. E uma única vez. Você viu que eu no minuto 500, como eu já tinha feito aqui, eu não precisei explicar para ele que o M500 era minuto 500. Ele já sabia, porque eu expliquei para ele na primeira linha. Na segunda linha, eu estou explicando para ele, ó, M70 é o minuto 70, certo? Ficou claro? E aí eu posso usar a variável M70 para saber que no minuto 70 quantos jogos estava 2-2. Vamos ver aqui. Trouxe 119 jogos. Então, assim, esses 119 jogos, a gente pode até ir na Lucy ali para, se eu clicar aqui, ele vai trazer esses 119 jogos. Esses 119 jogos, no minuto 70 estava 2-2. Vamos conferir? Cliquei lá, trouxe aqui vários jogos. Vamos pegar esse aqui, aleatoriamente. O jogo terminou. Então, lá no minuto 500 para a gente ver quanto terminou esse jogo. 2-3, ou seja, ele não terminou 2-2. Mas no minuto 70, quanto que estava o jogo? 2-2, certo? Não foi isso que a gente gostou? A gente queria saber. Ó, vamos ver a odd quando começou. Cadê, gente? Aqui sim. Ela começou de 1, ela começou 1. Isso aqui é o minuto 1, tá, gente? Aqui a gente não tem um minuto. Vamos ver se eu pôr lá no minuto 500 ele traz. Não traz. Então aqui a gente não tem pré-live. Então, assim, eu coloquei de 1,90, se não me engano, né? Vamos ver aqui. 1,90 a 2,10. Por que trouxe 1,89? Porque a hora que começou o jogo, a odd atualizou para 1,89. Mas antes de começar o jogo, ele estava a 1,90 ou acima, entendeu? Então, assim, trouxe aí direitinho que a gente quis consultar, certo? Aqui a gente pode ver algumas coisas, ó. Lá no minuto 70. Tá vendo aqui que no minuto 70 estava posse de bola 46-54. Vamos ver aqui. Chutes no gol.
10-2 no minuto 70. Se eu olhar no minuto 23, chutes no gol não estava 10-2, estava 4-0. Se eu olhar no minuto, sei lá, outra coisa, então isso aqui, cada minuto vai mudando. E essas mudanças eu consigo pegar lá nos erros. Então, se eu for lá no minuto, fazer uma consulta no minuto 43, eu quero que o chute no gol cada seja 5-1, possivelmente vai trazer esse jogo aqui, tá? Então é isso que a gente está fazendo ali nas consultas. Minuto a minuto eu posso declarar o minuto e fazer a pergunta para os erros. Entenderam a lógica? Gente, eu sei que para quem não tem afinidade com programação, isso é complicado. Então, assim, se não entendeu, me pergunta o que vocês não entenderam, que eu tento explicar em outro vídeo, eu tento explicar no próprio comentário aí do YouTube, beleza? Mas para quem entendeu aqui, vamos seguir aqui então, beleza? Então aqui eu fiz uma consulta de jogos que no minuto 70 estava 2-2. No minuto 70 estava 2-2. Mas eu quero fazer outra coisa. Então trouxe 119 jogos. Então sempre que eu fizer uma nova consulta, vai partir desse último número aqui, certo? Desses 119 jogos, quantos que no minuto 89 ainda estava 2-2, ou seja, não saiu nenhum gol. Então vamos lá. Então a primeira coisa, abre o parênteses, fecha o parênteses, vai lá para dentro. Vamos explicar para os erros que eu quero no minuto 89. Então M89 ponto minuto igual a 89. Estou explicando para os erros. Zeus. O M89 é o minuto 89. Sempre fecho um parênteses tudo que eu faço, tá? Isso aqui é lógica de programação. Se eu ponho tudo dentro do parênteses, ele vai olhar primeiro, na linha toda, ele vai olhar isso aqui ou isso aqui. Se eu não pôr parênteses, ele pode se confundir. Se for um OR aqui, aqui é um AND, mas pode ser um OR, tá? Depois eu vou fazer um exemplo de OR. Então aqui no minuto 89, AND, a mesma coisa, continua 2-2. Então eu vou copiar aqui de cima, vou pôr aqui embaixo, igual a 2-2 no minuto 89. Desses 119 jogos, quantos que saíram gols nesse intervalo de tempo, 70 e 89? Não saíram, aliás, né? Deu erro. Eu fiz cagada, vamos ver o que tá errado aqui. O que tá errado? Agora que a dureza, né, Alan? Não estava contando com isso. O que tá errado aqui, gente? Tem que aumentar aqui. Inclusive, eu devia ter feito isso lá no início do vídeo. Vocês me desculpem, tá? Vai ficar pequeno. Alguma coisa tá errada aqui, tá, gente? Porque ele deu pau. Vou tentar replicar aqui. Copiar de novo. Minuto 89. Tá, vamos buscar. Talvez foi só um erro temporário. Foi, só tinha sido um erro temporário ali. Às vezes acontece, tá? Então, assim, 72 jogos desses 119 continuou 2-2, tá? Ou seja, 39,50 não. Então, vamos apagar a última coisa que a gente fez e vamos mudar aqui. Então, assim, eu posso usar o diferente também. O igual é aquilo, o diferente é esse símbolo, maior, menor, tá? Vamos ver se dá aqueles 39,50 exatamente. Foi o contrário, entenderam? Beleza? Então que eu já ensinei alguns operadores aqui para vocês. Vamos explicar o OR, tá bom? Vamos ver aqui, vamos apagar as duas últimas, que são essas duas, tá? Então vamos pôr aqui no minuto 70, eu vou usar o OR, tá? Então tira esse trem do placar. Eu quero jogos, eu vou apagar esse aqui. No minuto 70 eu quero jogos que a pressão 2 casa esteja maior que 30, certo? Ou a pressão 2 visitante, certo? Então eu ponho um OR
repita a mesma coisa e ponho visitante aqui onde está a casa, visitante, certo? O que eu estou fazendo? Por que eu quis explicar que aqui está dentro do parênteses? Se eu pôr fora do parênteses, ele vai virar uma salada e vai trazer... Eu vou até mostrar para vocês. Então aqui, ó, de 4 mil e tantos jogos, quantos que ou casa ou visitante estava com pressão maior que 30? Deve ser poucos jogos, vamos ver. São 16%. Então, beleza. Foca nesse número, 16%. Agora eu vou mudar. Eu quero que os dois estejam maior. Então eu ponho um end. Então é esse, tem que ser maior que 30, e esse maior que 30. Já vai trazer bem menos, só 5 jogos, tá? Então vamos voltar pro OR, certo? Vamos apagar. Vamos focar nesse número aqui, 16, certo? Só que e se eu não pôr parênteses, Alan? Você viu que deu... Desculpa, gente, eu perdi aqui. Deu 16. Se eu não pôr parênteses, eu vou pôr aqui fora do parêntese. Vou tirar todos os parênteses para ficar mais claro o erro aqui que vai acontecer. Então, só um parênteses na linha inteira e pus tudo ali junto. Deu 16, né? Continuou dando 16, que ele foi inteligente, ele descobriu, ele viu, deu prioridade ao OR, entendeu? Eu podia fazer isso. Na verdade, dá a mesma coisa, tá? Se eu pôr mais alguma coisa aqui, que talvez ele possa se confundir. Não estou lembrando de um exemplo aqui para ter um erro de lógica. Mas o ideal é sempre você isolar o OR, tá? O AND não precisa isolar, mas o OR sempre isola. Então, o que ele vai fazer? Isso aqui e isso aqui tudo junto, tá? Eu não estou pensando aqui agora um erro que vai dar se eu pôr fora, tá? Não consegui simular e explicar para vocês, mas isso é de menos. Sempre ponha entre parênteses para ele vir considerar que ele vai fazer esse ou esse, tá? Fechou? Então, um exemplo simples aí. E aqui eu posso fazer mais coisa. Eu posso usar todos, eu posso usar o minuto 71, eu copio minuto 71. Só muda aqui a variável de 70 para 71. Lembrando que eu tenho que mudar para tudo, tá? Então, ele vai olhar só desses 867, quantos continua ou esse maior que 30. Diminuiu um pouco, entendeu? E eu posso fazer isso minuto a minuto aqui à vontade, beleza? Uma coisa também que eu posso fazer, que é usar as duas coisas na mesma linha. Como eu já expliquei para os Zeus, vamos pôr um intervalo maior aqui, vamos pôr no minuto 80, para ficar mais distante, né? 80. Explico para ele que M80 é o minuto 80. Substituo aqui 80 e 80. Aqui eu quero falar outra coisa, tá? Eu quero fazer outra coisa. Quero explicar outra coisa para você. Posso fazer o seguinte. Eu quero saber desses jogos, desses 600 e que o cara era maior, quantos que saíram gol até o minuto 80. Então, uma maneira simples de fazer, que é, eu vou fazer aqui no minuto 80 ponto gols total tem que ser maior que no minuto 70. Como eu já expliquei para os Zeus o que é o M70, aqui na linha do 80 eu posso usar o M70 também. Se eu não tivesse explicação, por exemplo, o M20 aqui, vai dar a zica, não vai funcionar, porque eu não expliquei para os Zeus o que é o M20. Mas aqui, como eu expliquei para ele o que é o minuto 70, eu posso usar. Então, assim, quantos desses 689, lá no minuto 80, saiu pelo menos um gol. Ou seja, o gol total no minuto 80 maior que gol total visitante. 25,91%. Certo? Certo? Entenderam, né? Não sei se eu estou sendo claro. Para mim, isso aqui é muito simples, tá, gente? Eu vivo disso, eu trabalho com isso 24 horas por dia.
Mas eu entendo que para vocês que não têm familiaridade com programação, deve ser um pouco complicado aqui alguns conceitos que eu estou falando. Vamos fazer, ó, então aqui, ó, 25,91, por quê? Porque um ou outro estava 30, mas se não tivesse, ó, 25, vamos anotar, 25,91. Eu vou fazer a mesma consulta, mas eu não vou olhar isso aqui, certo? Então, o que que eu faço? Eu copio, Ctrl A, Ctrl X, copiei tudo, reinicio, zerei tudo, tiro só a última linha. Por quê? Eu quero só registrar o minuto 70 aqui e essas condições que estão na primeira linha aqui. Quantos jogos vão trazer nisso aqui tudo junto? 4.249. Como eu tirei aqui, trouxe mais jogos, né? Como eu tirei o negócio lá da pressão. E quantos, sem analisar a pressão, antes tinha dado 25,91, tá? Sem analisar a pressão, quantos saíram gols nesses 10 minutos? 24, caiu 1%, tá? Antes era 25,91, trouxe 24,62. Não interferiu até muito, não, 1% e pouco aí. Mas é um exemplo aqui básico de consulta que você pode fazer. E pode fazer qualquer coisa, gente. Aqui eu posso consultar qual que é a odd. Aqui, por exemplo, qual que é a odd do... Eu nem sei, aqui eu não estou filtrando qual que é o placar, tá? Mas vamos pôr. Então vamos pôr aqui para ficar certinho. M80.80. Desculpa, M80 emendado, ponto. Eu quero jogos que estão empatados. Então, gols, casa, igual a gols visitante. Então, eu vou trazer só jogos que estão empatados. Então, assim, eu vou excluir vou excluir tudo, tá? Que eu me perdi aqui. Vou trazer todos os jogos até o minuto 70. E quero agora trazer só os que estão empatados, mas que saíram gol do 70 a 80, certo? 4,48%, certo? Agora eu quero também filtrar só odds por odds. Então aqui eu vou trazer só que no minuto 80 ponto back match odds casa FT maior que 2, ou seja, vai trazer todos os jogos, porque já começou com 2 e ainda está empatado, a odd subiu mais, né? Então um pouquinho maior que 4. Vamos ver. Vamos copiar tudo, reiniciar. Eu tenho que sempre fazer isso, tá? Quando eu quero fazer coisas novas. Quando eu faço mudança. Então eu trouxe aqui, deu os mesmos lá. Desses quantos estão empatados, saíram gols do 70 a 80, ou seja, um dos times pelo menos empatou. E a odd do casa está maior que 4. Trouxe 101 jogos. Entendeu? E aqui eu posso fazer um monte de coisa. Vamos só pôr um exemplo aqui. Para vocês verem tudo que eu posso usar. Tem muita coisa. Olha lá, minuto 80. Se eu digitar ponto, ele vai trazer tudo. Então aqui, ó. Abreviação time casa. Ou seja, se você quiser falar qual time que você quer analisar, trazer aqui, entendeu? Você pode usar. Ano da temporada. Tem um monte de coisa que eu nunca usei, ó. Atacando diagonal esquerda, casa. Back 0 a 3, aqui vai trazer as odds do CS, né? Over 0,5 FP. Ó, aqui a gente tá no segundo tempo. Se a gente usar um HT aqui, o que vai acontecer? Maior que 2. Vamos excluir, eu mudei, tá? Então eu sempre excluo. Então eu trago aqui, excluo a última linha, que eu quero trazer os jogos aqui, vai trazer 4.000 e tantos, que a gente já sabe. E quantos nessas condições, mais o over HT, que é de primeiro tempo maior que 2. Trouxe 12 jogos com erro, porque não tem back over HT mais. Já acabou o primeiro tempo.
Vamos ver o que aconteceu aqui. É erro, tá? É erro de banco de dados. Vamos ver aqui, ó. A gente estava olhando no minuto 80, né? Memória triste. Isso aqui, ó, que a gente estava olhando. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara não tem dado nenhum, então possivelmente é erro de input. Isso acontece, gente. Esses jogos menos conhecidos pode ter a casa, a empresa que fornece os dados pode não ter os dados, aí ele fornece dados inválidos. Acontece, infelizmente. O ideal é todo jogo ter os dados bonitinhos, mas acontece. Vocês estão vendo aqui um caso, claro, não trouxe nada, tá tudo zerado. Vamos pôr aqui lá no minuto tanto. Tá vendo? Tem um cartão amarelo, não trouxe nada de pós de bola. Então, assim, isso aqui é erro lá da empresa que fornece. O Ricardo, a Fulltrader, não consegue. Inclusive, consegue, tá? Ela podia simplesmente excluir esses dados aqui desses jogos que visivelmente está errado. Mas não sei porque eles o fazem, se tem um custo alto para fazer isso. Eu não trabalho lá e não posso dizer. Mas se eu fosse da Fulltrader, eu ia sugerir para o Ricardo dar uma analisada nesses jogos que tem input bichado e excluir para não afetar isso aqui, ó. Deu 0,28 em jogos que nem existe. Não existe jogos que tem odds de HT nesse minuto 80. Só tem até 45, certo? Não faz sentido. Beleza, gente? Então é isso aí que eu queria explicar. Dei exemplos bem básicos aqui para vocês entenderem esse negócio de você ter que declarar um minuto, de você ter que fazer os blocos por minuto. Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha ajudado alguém aí que tenha dificuldade. Eu sei que isso é complicado para mim explicar também, porque, como eu falei, para mim é muito simples, mas eu sei que para vocês pode ser complexo, vocês não estão acostumados com esse tipo de linguagem, né? Mas, assim, eu tentei contribuir aqui com a minha ajuda. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Entra no Discord. Clica aqui, ó, entra no meu Discord, que lá eu consigo até mostrar minha tela e consigo explicar coisas mais claramente. Pelo comentário aqui do YouTube, talvez eu tenha dificuldade de mostrar apenas texto, tá? Então entra lá, troca ideia comigo e fala, cara, eu não entendi porra nenhuma do que você explicou. Aí eu tento, num dia que eu estiver tranquilo aí, mostrar para vocês na tela, entendeu? Mas, por enquanto, o máximo que eu consigo explicar para vocês é isso aí. Espero ter ajudado de coração, tá? Como eu falo, eu não trabalho na Fulltrader, eu não ganho R$ 1 se vocês forem lá comprar a ferramenta da Fulltrader. Mas a minha contribuição eu dei aqui. Fechou? Então, falou, muito obrigado e até o próximo vídeo.